Pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Leon Lopes, tá? Teu professor de Química, tu já conhece, tá? A gente vai começar a nossa aula seguinte do assunto que nós paramos lá na quarentena, certo? Nós estudamos a parte de elementos, vimos substâncias e tudo mais. Agora nós vamos iniciar a parte de modelos atômicos, que é quando a gente entra na parte dos átomos, que é basicamente o que vai nortear todo o ensino da Química a partir de agora, certo? Então, vamos começar aqui, galera, olha só. Iniciando pelos modelos atômicos, a gente precisa ver a trajetória até chegar a esse momento que é o que a gente tem hoje, certo? Então a gente não pode esquecer da matéria de história, que foi vista ainda há pouco pelo professor Alassi, tá? A gente vai falar um pouco do contexto histórico da época e o porquê que isso acontecia, tá bom? Mas a gente não pode esquecer uma coisa, isso daqui vocês têm que ter em mente sempre, tá? O que é? A matéria de modelos atômicos, ela é uma crescente. Ou seja, eu começo com uma ideia e a partir dessa ideia eu vou aprimorando o meu conhecimento. Mas o fato de eu aprimorar esse conhecimento não significa que o que eu vi antes vai ser esquecido, correto? Então, olha só, eu vou pular uma etapa, eu vou sempre subir um degrau dessa escadinha, certo? Mas aquele degrau de baixo ele vai ser a minha base, então eu não posso fugir disso, beleza? Então vamos para lá, vamos começar, olha só. Como é que tá aí, James? Tá bacana? A galera tá entrando aí? Então bora. Olha só. Mais ou menos lá em 400 a.C., tá? Com esses dois filósofos, o Demócrito e o Leucipo, tá? O que eles fizeram? Eles tinham uma ideia de que o átomo, ou seja, a matéria, ela teria que ter uma forma específica. E ela precisava ter propriedades específicas para relacionar isso daí. Propriedades que nós já vimos, tanto propriedade geral quanto específica. O que acontece é o seguinte. Esses dois carinhas aqui, eles trabalham a parte filosófica. Eles dão ideias de algo. Qual era a ideia dos dois? Era o seguinte, eu tenho uma propriedade, eu tenho um composto, eu não tenho... Vou pegar aqui, peraí, rápido, ó. Eu tenho esse pedaço de papel aqui, tá? E eu posso rasgar esse pedaço de papel em vários pedacinhos menores, tá? Eu vou rasgando, vou rasgando, vou rasgando, vou rasgando esse pedaço, tá? Quanto mais eu rasgo esse papel, menor vai ficando essa matéria. Chegou a um pedaço de matéria tão pequeno que, teoricamente, eles não conseguiriam mais rasgar. Ou seja, eles não conseguiriam mais dividir. Daí surgiu o nome, galera. Átomo. Beleza? Que vem da onde? O A é um prefixo que tu já sabe que significa não. E tomo significa partes ou divisível, tá? Então significa que eu não tenho divisão, ou seja, eu não tenho partes, ou seja, eu tenho somente uma parte bruta. Lembrando, essa daí é uma ideia, olha, que 400 a.C., há muito tempo atrás, beleza? Só que essa ideia, mesmo na Grécia, ela caiu em desuso, porque logo em seguida, um cara que era muito conhecido e muito safo na parte da filosofia, ele disse o seguinte, que a matéria, ao invés do que tinha dito Demócrito e Leucipo, ela tinha 4 estados fundamentais. Quais eram esses 4 estados fundamentais? Ele tinha fogo, água, terra e ar. Ou seja, todas as matérias, ou tudo o que existia, era o quê? Era uma junção desses materiais, beleza? Quando ele falou que eu precisava disso daqui para fundir ou formar um outro material, essa ideia aqui, ela meio que ficou sem utilização. Por quê? Aristóteles, ele tinha um conhecimento bem maior, ele tinha uma importância maior em relação a esses dois aqui, certo? Mas a gente não pode esquecer que isso daqui são somente teorias, beleza? Teorias só vão ser comprovadas lá na frente quando a gente tem um conhecimento científico, beleza? Por enquanto é só dizer, eu só tenho o que falar, é só filosofia, eu só estou falando sobre algo, beleza? Mas quando eu vou começar a comprovar isso cientificamente, vai ser 2.500 anos quase depois desse período, quando chega a parte de leis ponderais, beleza? Bem aqui a gente tem duas leis que são muito importantes para ti. Primeira, a lei da conservação das massas, certo?
e a lei das proporções definidas. Essas duas leis, elas são muito importantes para quando a gente for estudar a parte de estequiometria. Essa daqui é basicamente a parte inicial, beleza? Mas a gente não vai focar em estequiometria agora. Presta atenção aqui. A lei da conservação de massa foi dita por esse cara aqui, ó. Lavoisier. O Lavoisier, lá em 1700, ele era um dos caras que mais estudava a química. Era um cientista muito importante daquela época. Porém, era uma época de Revolução Industrial. Revolução Francesa. Lá naquela época, lá atrás. Então, vamos falar sobre isso também. E naquela época, a parte da ciência ela não era tão desenvolvida. Não tinha esse apreço todo pela ciência. Tá? Tanto que o Lavoisier ele foi decapitado pelas ideias dele relacionadas à conservação de massa. O que o Lavoisier falava? Ele falava o seguinte, que o que eu tenho no meu reagente, que vai ser o início da minha reação, vai ter que ter a mesma quantidade no meu produto. Ou seja, a massa inicial ela precisa ser igual à massa final. Observação, em um sistema fechado. Beleza? Por que em um sistema fechado? Se eu estiver vendo isso em um sistema totalmente aberto, tá? O que pode acontecer? O oxigênio do ar ele pode começar a reagir com essa reação e fazer com que mude totalmente a sua proposta, o que não é o que a gente quer. Beleza? Então, em sistemas fechados, o Lavoisier falou, ó, o que tu vai ter no início, automaticamente vai ser o que tu precisa ter no teu final, certo? A partir daí chegou um outro cara que é chamado de Proust. O Proust ele falou o seguinte, que essa mesma reação de início e final, que a gente dá o nome de reagente formando produto, vai ser o seguinte, ó, eles vão ser proporcionais. À medida com que eu aumento um, automaticamente eu preciso aumentar o outro. Que chega aquela parte lá do balanceamento, lembra? Quando tu fala o seguinte, se o meu composto tem 2 no reagente, ele precisa ter 2 no produto. Ele não pode ficar com 2 no reagente e 1 no produto, porque senão perde totalmente o sentido. Beleza? Então, olha só, preste atenção na parada. A gente já falou sobre isso na nossa primeira aula. Quando tu vais fazer um bolo, ou quando tu vais fazer aquele suco tangue da fruta, tá? Da polpa da tangerina, o que tu vais fazer? Tu vais misturar de acordo com as proporções que são dadas para ti. 1 litro de água, um pacote, mais uma quantidade de açúcar, beleza? Se tu não tens isso daí, e tu fizeres de forma diferente, ou tu aumentar a quantidade de suco ou a quantidade de açúcar, a tua reação ela não vai ser igual como seria inicialmente. E as proporções elas precisam ser iguais, certo? Por isso que a lei das proporções definidas, beleza? Eu preciso sempre aumentar de forma equiparada. Tranquilo? Como é que tá aí? Deixa eu dar uma olhada aqui, se vocês estão... Ih, meu irmão, a galera tá muito fraca, gente. Bora aí! Bora, doido! Participa dessa parada aí. Tá rolando um açaí aqui, olha. É, tem que fazer pressão, senão, chama teu amigo. Bora, 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 bora. Bora, quero ver a onda aqui. Tô nem falando nada, olha. Concentrado, deve ser também, né? Não vamos atrapalhar. Bora, pessoal, então. Quem tiver perguntas, esse é o momento. Senão é só semana que vem, tá? Vamos aproveitar que o professor está aqui à disposição de vocês e chame teus amigos aí para acompanhar essa live aí. Pergunta se o som tá tranquilo. Tá bacana? Então vamos lá. Então olha só. Até aqui, vamos dizer que a gente viu a parte 1, certo? Que é a parte de introdução a esse processo aí, beleza? Então olha só. Parte introdutória já foi. Agora a gente vai para a ciência, tá? A parte que de fato começa a entrar a ciência para a gente nessa proposta dada pelo nosso querido John Dalton, certo? O Dalton, em 1808, preste atenção aqui na data, certo? Em 1808, o Dalton, ele tinha uma ideia bem específica relacionada às átomos. Ele pegou a lei da conservação das massas de Lavoisier, pegou a lei das proporções definidas de Proust e colocou tudo junto num só modelo. Porque ele queria aprender a estudar isso.
Você tem que prestar sempre atenção no seguinte. A gente nunca começa algo só porque a gente acordou pensando nisso, tá? Não é algo que começa. O Dalton ele não sonhou com o modelo atômico e não começou a praticar esse estudo. Ele precisou o quê? De uma ideia inicial, que foram ideias que já tinham lá. Só que o Dalton, ele acreditava muito no que esses caras tinham falado, ó, no Demócrito e no Leucipo. O que o Demócrito e o Leucipo falavam, para ele era o que valia, certo? Mas agora ele queria o quê? Comprovação científica. Então preste atenção aqui, ó. Deixa eu vir para cá para ficar mais fácil para te visualizar. Olha só, ele disse o seguinte, que o átomo ele era pequeno, como disse o nossos queridos Demócrito e Leucipo. Ele falou que ele era esférico, que ele era maciço, que ele não sofria divisão, que ele era indivisível, tá? Que ele não tinha cargas e que ele se assemelhava a uma bola de bilhar. Aí tu fala assim, Leão, como assim? Aqui, ó, uma bolinha de bilhar, maciça, esférica, teoricamente tem uma dificuldade grande em quebrar, tá? Só que a gente vai ter que dar uma olhada assim, uma parte bem interessante. Olha só, a única coisa que o Dalton tinha de interessante ou de científico para atualizar naquela época era as massas. Então, o básico do Dalton foi sobre o peso de um átomo. Foi sobre a massa, foi sobre o tamanho, porque era algo que ele conseguia visualizar. Ele ainda não tinha, e aquela época, em 1808, ainda não tinha nem eletricidade. Se não tinha estudo, mas ainda não tinha o conceito básico de eletricidade. O que vai acontecer aqui? Pequeno a gente já sabe que o átomo é. Esférico tem as suas contradições aí, mas normalmente seria dizer que ele é esférico. Maciço porque ele tem massa, beleza? Indivisível é aí que está a parada, porque pra gente hoje em dia, a gente sabe que tem divisão, mas em 1808 essa divisão ela não acontecia, certo? Outra coisa, galera, a gente tem que ter cuidado em falar sem cargas e dizer que ele é neutro, tá? São coisas diferentes, galera, olha só. Aí tu fala assim, Leão, mas espera aí, como assim tu está me dizendo que neutro é diferente de não ter cargas ou sem cargas? Vou te explicar a parada do sucesso, olha só. Quando eu digo que algo é neutro, é porque eu tenho um positivo e um negativo, tá na mão? O meu positivo e o negativo, eles vão se anular. Então aí nesse momento eu tenho um composto neutro. Para Dalton, nessa época não tinha positivo e negativo, não tinham nem cargas. Se não tem positivo e negativo, eu não tenho cargas. Então é totalmente diferente de neutro, certo? Nesse padrão aqui de Dalton, não te esquece disso. Vamos visualizar aqui, tá? Segundo o que disse Lavoisier naquela lei famosa, aquela frasezinha que eu acho que todo mundo já escutou na vida, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, beleza? Então olha só, quando ele diz aqui pra gente que nada vai ser destruído, ele está dizendo que é indivisível. E eu poderia até colocar, vou até pegar o piloto aqui. Eu poderia até colocar aqui mais uma como indestrutível. Porque ele não vai quebrar. Não se destrói, ele não deixa de existir. Tá bom? Esses daí são os pontos importantes relacionados a John Dalton. O nosso primeiro modelo científico, certo? Vamos continuando o estudo. Chega em 1856, um cara chamado Crookes, tá? Que ficou conhecido como um experimento dele que são chamados tubos catódicos de Crookes, ou raios de Crookes, tá? Ou tubos de Crookes, que são os modelos que na época, tá? Quando começou aquela televisão grandona de tubo, que vocês não chegaram a visualizar, que são da época do LCD, né? Não tem mais essa televisão grandona que tinha antes, que é o modelo básico disso daí, tá? O que aconteceu aqui? Nessa época aqui, eu já tinha o estudo relacionado à eletricidade, tá? Em
1700, aliás, já começando os estudos, aqui eu já tinha uma comprovação científica relacionada à parte de eletricidade, tá? Então, o que aconteceu? Preste atenção aqui, ó. Eu tenho o cátodo e eu tenho o ânodo, tá? O que vai acontecer aqui? Ele montou um tubo, tá? Aonde eu tenho a parte, teoricamente não, a parte negativa e a parte positiva. E isso daqui é uma bateria, tá? A bateria para ajudar na transição dessa energia elétrica. O que acontece aqui é o seguinte, preste atenção na seguinte coisa. Ele colocou dentro desse tubo um gás rarefeito, ou um gás de baixa pressão. Tá? Esse gás de baixa pressão que ele utilizou funcionou da seguinte forma. Ele ligou as ampolas aqui, uma em cada lado da bateria, e ele percebeu que mesmo não tendo um toque entre as duas partes de cima, havia uma condução de corrente elétrica. A eletricidade ela passava de um lado para o outro. Aí ele falou, cego, peraí, mano. Como é que isso vai passar se não tem nada, teoricamente não tem nada lá dentro? Foi aí justamente que ele entendeu que o gás, ele tinha uma massa, tá? E a partir daí, galera, foi começando a pirar o cabeção na parada da eletricidade. Porque, olha só, não somente com isso, ele fez 3 experiências relacionadas a esse tubo. Ele pegou vários tubos e começou a fazer esses experimentos. Ele percebeu o seguinte, ó, que ele deu o nome de raios catódicos. Por que raios catódicos? Tá? Porque saem daqui desse lado para o ânodo. Vai de um lado para o outro. E ele percebeu também o seguinte, que quando ele aproximava uma placa carregada positivamente disso daí, ele percebia um desvio, tá? Olha, presta atenção aqui nesses 3 exemplos aqui que eu coloquei para ti. Primeira coisa que o Kruk falou, ele disse o seguinte, lembra que eu te falei? Se está passando desse lado para esse, significa que eu tenho massa, beleza? Primeira parte já foi. Qual foi o experimento que ele fez para saber que tinha massa? Ele colocou uma espécie de catavento aqui dentro, pequenininho. Colocou um catavento aqui dentro e ligou novamente. Quando ele ligou, esse catavento, automaticamente, ele começou a girar. Tá? Ele começou a girar. Nisso que o catavento começou a girar, ele falou, cego, peraí, primeiro, eu já sei que ele vai ter o quê? Massa, certo? Então, primeira coisa que o Kruk falou foi que o nosso gás ou o nosso composto possuía massa, certo? Agora, olha só. Ele percebeu no segundo experimento que elas se propagavam em linha reta. Mas tu fala, cego, Leão, mas como é que eu vou saber que isso se propaga de fato em linha reta? O que foi que ele fez? A onda estava vindo aqui, ó, pá. Ele colocou algo na frente dela, para atrapalhar esse processo aqui. Nisso que ele colocou algo na frente, ele percebeu que aqui na parte de baixo, ele gerou sombra. Ela não desviou inicialmente dessa nossa barreira, tá? Desse nosso anteparo. E gerou sombra aqui na parte de baixo. Se gerou sombra, então significa que ela estava se transformando, está se propagando em linha reta, certo? E na terceira, ele percebeu a natureza elétrica negativa. Por quê? Ele colocou a barra carregada positivamente, lembra que eu te falei aqui, ó? E toda vez que ele colocava do outro lado uma negativa também, esse nosso transporte de elétrons aqui, ele sofria um desvio, ó. Ele se sentia atraído pelo polo positivo, beleza? Então ele repelia o polo negativo e se aproximava do polo
positivo. Certo, galera? Tranquilo? Bora, doidos. Cadê vocês? Cadê vocês? Onde é que vocês estão? Dormindo? Bora, vem pra cá. Assiste a nossa aula, doido. Ih, tem pouquíssima gente aqui, doido. Não é possível. Não é possível que só isso daí tá assistindo a aula. Não boto fé nisso, cara. Tô indignado com vocês, na moral. Bora, doido, bora, meu irmão. Bora que vocês estão... Ih, tá muito parado pro meu gosto, olha. Ah, meu irmão, muita informação. Chorar, meu. Olha, se é pra chorar, é melhor Deus levar, viu? Não vem que é negócio de choro pra cá, não. Gente, não tem almoço agora não, gente. Almoça Agora depois. é a hora... Hoje é a hora de vocês se dedicarem, depois vocês almocem aí. Horário de almoço, fessou. Sai daí, rapá. Bora logo. Olha só. Deixa eu ver. James, vai pegar aqui desse lado ou precisa virar um pouquinho? Foi? Beleza. Olha só, galera. Agora a gente vai ver o seguinte, ó. Até ali, a gente já tinha o seguinte tipo de situação. O que vai acontecer, galera? O nosso querido estudo dos modelos atômicos vai funcionar da seguinte forma. Inicialmente, a gente tinha o quê? A parte filosófica, as partes teóricas, o conhecimento através da ideia, a ideia de que aquilo acontece, mas sem comprovação científica, certo? A partir disso daí, lá em 1700, começou o quê? A comprovação científica, os estudos relacionados aos átomos. Dalton já começava a falar sobre massa, porque naquela época não tinha eletricidade, então o foco dele era somente massa. Algumas ideias de Dalton são completamente entraram em desuso hoje, não são mais utilizadas. Principalmente o fato dele ser indivisível e indestrutível, tá bom? E também de não ter cargas, mas isso era uma ideia lá em 1808. Agora em 1856, com essa ideia aqui do nosso Crookes, mudou completamente, porque agora a gente tem uma ideia elétrica da parada, certo? Então, vamos para cá, olha para cá. Em 1897, um cara chamado J.J. Thomson, tá? Ele teve a ideia de pegar os estudos dos raios catódicos e fazer o seu próprio modelo atômico. Vamos voltar à mesma ideia que eu tinha te falado inicialmente. O Thomson, ele não acordou ele não dormiu pensando em átomos e acordou com a ideia dos modelos atômicos, tá? Isso vem o quê? Vem de estudos relacionados a esse processo. Tranquilão? Então, olha só. Primeiro de tudo, ele fez os estudos e a partir desses estudos, ele percebeu que ele tinha um composto com uma massa positiva, beleza? E que ele tinha um composto com carga negativa. Ele percebeu o seguinte, que ele tinha nesse composto dele duas partes. Uma parte positiva e tinha partes negativas. A palavra correta é encrustadas, tá? Repete comigo. Encrustadas, tá? Ah, Leon, eu não sei falar encrustadas. Fala de novo. Encrustadas, certo? Então, olha só. Os elétrons encrustados, eles vão fazer o quê? Significa que esses elétrons, eles estão presentes na massa positiva, porém, eles não reagem com a massa positiva, tá? A ideia do Thomson
foi de que o elétron ele se assemelhava, aliás, a um pudim de passas, tá? O que seria um pudim de passas? Isso daí é lá na Inglaterra, a galera na Inglaterra detona pudim de passas. Qual é a parada? Eles fazem um pudinzão, tá? Pudim gostoso, hora do almoço, falar de pudim é bom, né? Tem um pudim e eles colocam umas passas grandes em cima desse pudim, tá? Então isso daí seria incrustado. Só que não é a nossa realidade. A nossa realidade é completamente diferente. É aquele pudinzão de leite, cheio de calda, aquela parada bacana, tá? Então, no estudo da química no Brasil, a gente começou a utilizar o quê? O panetone, aquela coisa horrível de Natal que a galera gosta de comer. Eu não suporto panetone, ainda mais quando tem aquelas passas e frutas cristalizadas. Isso é horrível, tá? Então, ó, quando a gente corta um panetone no meio, tá? Tu percebes que tu tens a massa do pão, que é uma massa positiva, tá bom? E tu tens essas frutas, tu tens, no caso do chocotone, que é mais gostoso, né? Tem o chocolate, tem as passas, tem tudo isso lá dentro. Só que se tu retirar um deles de lá, fica o espaço vazio. Por quê? Porque ele estava ocupando um espaço, mas ele não estava reagindo com a massa. Perfeito. Então, olha só. Nessa ideia toda, o Thomson, alguns professores, algumas leituras, indicam que o Thomson ele foi o pai dos elétrons. Basicamente. Só isso. Só isso. Foi ele que identificou e deu o nome para os elétrons. Tá bom? Então, os elétrons seriam o quê? Seriam cargas negativas. Seriam justamente essas cargas que se afastam da barra carregada negativamente e se aproximam da barra carregada positivamente, beleza? Então, ó, massa positiva. Nesse exato momento, galera, que ele percebeu que ele tinha massa positiva e carga negativa, ele já entrou com a ideia de que o átomo ele era divisível, ou seja, que ele conseguia sofrer divisão. Perfeito, né? Até aqui, nada de divisão, beleza? E aqui, divisão rolando pesado, certo? Agora, olha só. A gente vai seguir um curso. Presta atenção que os modelos eles estão diminuindo o tempo de espera de um para outro, tá? Olha só aqui. O Thomson, em 1897, ele já tinha uma ideia de modelo atômico que foi muito bem aceita na época pela comunidade científica. O Rutherford, ou Rutherford, como vocês podem querer aí falar, que apareceu já em 1911, mas antes disso ele já tinha feito um experimento com 2 outros pesquisadores, tá? E esse experimento, olha só, tá bem aqui, ó, em 1898, tá? O que acontece aqui? Esse carinha, tá? Chamado Thomson, que deu essa ideia de divisibilidade, na época dele tinha eletricidade, tá? Paris era conhecida como cidade de luz, já era uma onda de eletricidade para todos os lados, tá? A partir daqui a gente vai entrar num outro conceito de modelos atômicos. Qual é esse conceito, Leon? É o conceito da radiação ajudando o nosso composto. Como assim? Olha só. Eu listei aqui para ti 3 exemplos básicos, tá? Relacionados à radioatividade que nortearam o estudo do Rutherford, porque aqui também ainda era Rutherford. Era Rutherford, tinha o Geiger, que hoje dá o nome para o contador de radiação, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, olha só. Em 1895, isso daqui eu não tenho como mostrar para vocês, mas vocês podem pesquisar daqui a pouquinho na internet, assim que acabar a nossa aula. Em 1895, foi descoberto o raio-x, tá? Esse cara aqui, chamado Röntgen, ele descobriu o raio-x. Muita gente diz que foi por acaso. A gente pode dizer o seguinte, por acaso não pode ser porque ele estava estudando aquilo. Então ele ia chegar a alguma comprovação. Chegou o raio-x, que não era o que ele estava esperando, mas ele chegou lá, tá? Então o que acontece? Se tu pesquisares na internet, vai ter o primeiro raio-x, que vai ser a mão
o raio-x da mão da mulher dele, tá? Ele coloca o composto lá, radioativo, coloca uma chapa fotográfica na parte de trás, e ele faz o seguinte, ele deixa a chapa, o composto radioativo bombardear a chapa, bombardear a mão da mulher dele, né, tadinha, que bacana, coitada da mulher, e atrás vai ficar marcado na chapa, igual um raio-x, tá bom? O que vai acontecer? Saiu essa foto, essa radiografia, da mão da esposa dele, só que com a aliança aqui no dedo, porque ela não tirou. Então, a radiação, ela cobriu, basicamente, todos os espaços abertos, tá? Mas ela não conseguiu cobrir o cálcio das mãos, o metal do nosso querido anelzinho de compromisso lá da mulherzinha dele e tal. Então, a partir daí, a gente tinha uma ideia sobre radioatividade, que ela conseguia penetrar a pele humana, beleza? O que já era, na época, uma coisa muito interessante. A partir disso, esse nosso querido Becquerel, tá? Francês Becquerel, ele descobriu um composto que ficou conhecido como uranila. A uranila é o composto base do urânio, tá? Que veio a ser utilizado depois. Hoje em dia, por exemplo, o Brasil utiliza o urânio como energia nuclear lá nas usinas de Angra, lá no Rio de Janeiro. Tá? O urânio ele é muito utilizado hoje em dia. O que vai acontecer aqui? O Becquerel, utilizando o urânio, eles começaram a estudar a parte de radioatividade. A radiação ela começou a ser presente no nosso dia a dia. No dia a dia deles, no caso do estudo científico. Tá? Em 1898, tá? Eu costumo dizer que esses dois são o cara e a mulher mais importante no estudo da química, tá? Numa parte de radioatividade, que é a Marie Curie, tá? Ou Marie Curie, enfim, depende de quem está falando, tá? O Pierre Curie e a Marie Curie eram casados e eles começaram a estudar a parte de radiação, a parte da radioatividade. Tanto que a radioatividade ela começa a ser difundida e estudada de fato a partir desses dois, estudando os compostos. Tá? A Marie Curie vai sair até um filme dela esse ano. Na verdade, era para já ter saído, né, só que com essa situação toda aí. Mas vai sair um filme dela que vai falar sobre a biografia dela, todo o estudo relacionado a isso. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, só isso. Tá? Não ganhou mais nada, só o prêmio Nobel. Beleza? E ela é muito, muito, muito respeitada no meio científico. Tá beleza? Então, o que acontece aqui é o seguinte. Eles conduziram os estudos sobre dois elementos, que é o rádio e o polônio. O polônio, ele foi descoberto e foi dado o nome de polônio em homenagem à cidade natal dela, ao país onde ela nasceu, que foi a Polônia, e ela teve que sair fugida de lá, toda uma onda pesada. Então vamos para cá, ó. Aqui chegou o nosso querido Rutherford e o amigo dele, o Geiser, e ainda tinha mais um que era o Martson. O que eles estudaram aqui? Eles colocaram um material radioativo, e nesse material radioativo, ele percebeu que esse material ele liberava uma quantidade específica de energia. Tá? E essa energia, ele percebeu o seguinte. Quando ele colocava uma placa carregada positivamente, uma certa quantidade de energia vinha aqui para cima. Quando ele colocou uma placa carregada negativamente, ele percebeu que ela sofria um desvio para baixo. Aí ele falou, cego, peraí. E tinha mais uma que não sofria nenhum tipo de desvio, que ficou conhecido como as partículas alfa, beta e gama. Mas naquela época ainda não tinha essa nomenclatura. Mas ele percebeu que ele tinha 3 tipos de diferentes, tá, de energias sendo liberadas por esse material radioativo. Aí é que chega o Rutherford e a sua sapiência. Olha só,
O Rutherford, ele era aluno, foi aluno do Thomson, e o Thomson falou o seguinte: Rutherford, segue o barco, vai estudar essa parada, estuda junto com a radioatividade, os compostos elétricos. Agora tu já sabe que o átomo ele é divisível. Procura a radioatividade, porque a radioatividade ela já utiliza um tamanho micro. Ela já utiliza um pedacinho bem menor das partículas, o que vai ser mais interessante para a gente. Ou para ti, no caso, para o teu estudo. Aí o Rutherford falou assim, beleza, mano, vamos lá. Em 1000... Tá pegando aí, James? Aqui, bacana. Vamos lá. Aqui, ó. O Rutherford, em 1911, ele fez uma experiência. Ele pensou o seguinte: eu vou ter o meu material radioativo, tá? E esse material radioativo, ele vai viajar em linha reta, tá? Sofreu desvios que ele ia sofrer, naturalmente. O que foi que ele colocou? Ele colocou de novo o material radioativo, tá certo? Quando ele colocou esse material radioativo, ele percebeu que ela vinha em linha reta, sofria atravessava essa folha de ouro, que é um metal muito duro, atravessou essa folha de ouro sem sofrer nenhum tipo de contato. Ela não desviou. Para ele, esse espaço era normal, porque na ideia de Rutherford, na cabeça dele, era o seguinte: eu vou atravessar essa linha e eu posso, em alguns momentos, sofrer um leve desvio. Ou seja, ele pensava que isso daqui fosse ser natural. Ó. Veio direto, veio pela extremidade, sofreu um desvio. Veio para cá para baixo, sofria um desvio. Isso daqui é um anteparo, tá? Um anteparo de sulfeto de zinco. Só que o que ele não esperava, o Rutherford já tinha basicamente encerrado os trabalhos, já estava indo tomar aquele açaizão, tá? Que vai sortear daqui a pouco. O que aconteceu? Ele pegou e percebeu uma situação que ele não estava esperando. Ele veio bem aqui, ó, e ele percebeu que uma dessas energias, desses raios, ele estava voltando, galera. Ou seja, ele percebeu que 99% dos raios que eram liberados por esse material, eles atravessavam de maneira tranquila. Só que esse 1%, justamente aquele 1%, não atravessava. Isso para o Rutherford foi algo tão surpreendente que a ideia dele era a seguinte, ele descreveu isso da seguinte forma, ó, presta atenção. Ele falava o seguinte: o resultado da minha experiência funciona da seguinte forma: é como se eu tivesse pego um revólver, tá, meu revólver aqui, tivesse dado um tiro nesse revólver, nessa folha de papel, tá bom? O normal seria o quê? A bala atravessar a folha de papel sem nenhum tipo de empecilho, né? Sem nenhum tipo de sofrimento. Só que ele percebeu que com esse tiro, em algum momento, essa bala iria voltar para ele. Para te teres uma ideia na viagem dessa situação. Então, olha só, tá? Essa foi a ideia dele. Então, nesse exato momento, ele percebeu o seguinte, olha só. O Thomson não falou que era divisível? O Rutherford vai manter dizendo que é divisível. Só que agora ele percebeu o seguinte, que ele tem um espaço vazio, bem grande, e no meio ele tem uma carga positiva, que ele chamou de núcleo. E ele tem uma parte externa, que ele chamou de eletrosfera. E ele disse que no núcleo eu tenho carga positiva, que vão ser os prótons, e eu tenho cargas negativas, que vão ser os elétrons. Beleza, galera? Olha só, aqui basicamente a gente já vai começar na parte de estrutura atômica, porque tu já está percebendo que tu já tens carga positiva e negativa. Tu tens um núcleo positivo
E tu tens uma eletrosfera o quê? Negativa, beleza? Agora presta atenção no seguinte. A gente vai dar uma pausa rapidola, tá? Porque eu vou precisar fazer um outro exemplo aqui do lado, que é o do Bohr, para a gente finalizar a nossa aula, beleza? Então dá uma segurada aí, copia o que você tem que copiar, não te esquece de reagir, tá? E não vai almoçar ainda, porque senão vai te dar murrinha, beleza? Vai, certo? Olha só, galera, vamos voltando aqui, ó. O modelo atômico de Rutherford, ele ficou conhecido como modelo planetário, tá? Esqueci de colocar aqui. Galera, tu tem que te entender um negócio. O modelo de Rutherford foi e é, até hoje, o mais bem aceito relacionado à química. Porém, esse modelo, por ele ser bem aceito, com a parte positiva, que tem o núcleo, e a parte negativa, que é a eletrosfera, tá? Ele não se resume somente a isso. Tanto que tinham alguns problemas nesse nosso querido modelo, que foi consertado e adicionado ideias depois por um cara chamado Niels Bohr, que é um dinamarquês. Olha só, bem aqui, galera. Tá pegando aqui, bacana? Só para ver se tá pegando aqui desse lado. Tá? Então, olha só. Aqui a gente vai estudar agora a contradição que foi percebida sobre o modelo atômico de Rutherford. Qual foi a contradição? O seguinte, o Rutherford, ele falou que o núcleo é positivo, tá? E ele tem a parte de fora, que é a eletrosfera de elementos negativos, de partes negativas. O que vai acontecer aqui, galera? Você tem que ter em mente o seguinte, positivo atrai negativo, e negativo atrai positivo. Positivo repele positivo e negativo repele negativo, beleza, irmão? É uma parada bem simples. Se eu tenho um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa, meu irmão, em algum momento elas vão começar o quê? A se atrair. E essa atração, ela deveria ser natural, certo? Então, essa daqui foi a primeira contradição do nosso amigo Rutherford. Só que a partir desse estudo do Rutherford, chegou um cara chamado Planck. Eu não vou falar dele muito, porque se eu falar dele muito, pode ser que o Emerson fique chateado, tá? Porque eu não sei nada de física, então eu vou acabar metendo no assunto dele e vou acabar falando alguma besteira. Só que o Planck, ele falou basicamente sobre a luz, sobre os fótons, tá? E ele percebeu o seguinte, que essas partes negativas, essa energia negativa, ela só vai chegar próxima do núcleo em pacotes de energia, tá? E são pacotes pequenos de energia, seria um pacote descontínuo, ou seja, eu tenho muito e vou começando a diminuir à medida com que eu chego próximo do núcleo positivo, beleza? A partir daí, desse estudo do Planck, chegou o Bohr. O Bohr, ele estudou as camadas, porque ele falou o seguinte, os elétrons, eles estão ao redor do núcleo, porém eles não estão lá de forma aleatória. Eles estão de forma organizada. E organizada em quê? Em cadeias, em camadas. Que ele deu o nome de camada K, L, M, N, I, O, P e Q, que são mais duas, que são 8 camadas. Aliás, 7 camadas, desculpa. Ele percebeu o seguinte, que cada camada dessa vai ter uma quantidade específica de energia. Por exemplo, essa primeira camada aqui, ela tem 30 de energia. Lembrando, 30 de energia é um valor que eu estou colocando na minha cabeça, certo? E aqui a nossa última, ela tem um valor de 300 de energia, certo? O que vai acontecer aqui? Em um determinado momento, por fontes da natureza, essa minha cadeia recebe uma quantidade de 300 de energia. Quando ela recebe esse 300 de energia, essa camada, ela só suporta 30. Ela recebeu 300. Esse elétronzinho aqui, ele vai se manter. O que tu acha? Não, né? Não vai se manter. Porque se era 30, ele recebe 300, ele não vai poder ficar nesse espaço. O que ele faz? Ele vai para essa camada bem aqui mais externa, que ele tem 300. Só que esse elétron ele não pode ficar lá, porque senão vai desintegrar aqui embaixo. Beleza? O que vai acontecer? Em um determinado momento ele vai voltar. Só que quando ele volta, ele deixa um rastro de luz.
esse rastro de luz é chamado de salto quântico. Galera, só para não te esquecer, salto quântico é uma parada que o Enem gosta muito de trabalhar. Como ele gosta de trabalhar? Isso daí caiu ano passado numa questão do Enem, filho. O que ele falou dessa questão? Ele falava sobre os fogos de artifício. Fogo de artifício é diretamente relacionado com o modelo atômico de Bohr, galera, que é o salto quântico. Quando um elemento salta de uma camada para outra, ele volta liberando uma energia luminosa. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. O sal de sódio, que tem uma coloração amarela. O sal de cobre tem uma coloração azul. O sal de estrôncio vermelha e o bário verde. Toda vez que tu vê um fogo de artifício pipocando lá no céu e a coloração modificando, tu está falando basicamente do modelo atômico de Bohr. Tu está falando de salto quântico. Enem do ano passado. Só para a gente finalizar, modelo de Sommerfeld, tá? Que fala sobre a órbita elíptica e sobre os subníveis que são S, P, D e F. Tá bom que a gente vai ver isso na próxima aula. Essa daqui, meio torto, já falei para vocês que eu não fiz alfabetização, então eu não tenho coordenação motora, tá? Então, esse modelo que tu sabes que tu já visualizou várias vezes, é um modelo adaptado de Rutherford, Bohr e Sommerfeld, certo? Louis de Broglie falava sobre a dualidade da onda, que ela poderia familiarizar como partícula e como onda, beleza? E em 1932 a gente tem a descoberta dos nêutrons, que foi com John Chadwick, beleza, galera? Então, por hoje é só, certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Queria agradecer de coração. A gente está fazendo isso daqui com um esforço absurdo para que a gente possa levar para vocês esse ensino de qualidade, para que vocês não fiquem perdendo tempo aí, beleza? Então, pessoal, muito obrigado e não te esquece, é claro, que o Paysandu é o maior do Norte.